E aí, galera da literatura irreverente, hoje a gente vai falar sobre Mark Twain. A gente vai debater o personagem Tom Sawyer, sabe por quê? Porque As Aventuras de Tom Sawyer foi o primeiro fruto do projeto do Mark Twain, que queria traçar um painel, digamos assim, realista, em que os protagonistas fossem crianças, fossem meninos e meninas, numa espécie de epopeia assim muito divertida e cheia de aventura, que revelasse também, dentre outras coisas, o universo infanto-juvenil. Então roda a nossa vinheta aí, que a gente já volta com essa obra-prima de Mark Twain. Então, galera da literatura irreverente, vocês já ouviram falar de um senhor chamado Samuel Langhorne Clemens? Ah, este era o nome de batismo de ninguém menos que Mark Twain. Ele foi um cara que lançou inúmeras obras e dentre elas o famoso As Aventuras de Tom Sawyer. O conflito que está presente nessa obra mostra ao leitor que o dia a dia está repleto de emoções, é uma coisa bem interativa, é uma das características da literatura infanto-juvenil, assim como a amizade, aquela briga dos personagens que eram crianças contra os adultos, aquelas birras, aquelas pirraças, né? A estrutura narrativa apresenta uma atuação da personagem criança que faz as traquinagens, as peraltagens e tal, mas também tem as suas qualidades. Quanto ao processo narrativo, como eu ia dizendo, nós podemos dizer que o narrador ele é um observador atento a quase tudo que acontece com os personagens, desde as suas ações até os seus pensamentos. Veja como é abrangente a questão do narrador onisciente, né? Ele acompanha a ação atentamente, ele conhece profundamente os personagens que apresenta, ele tece comentários e ele mostra as suas sensações. Isso é uma das características das outras obras também do Mark Twain, não só As Aventuras de Tom Sawyer. Nessa narrativa, o Mark Twain, ele apresenta também a denúncia em que a sociedade vê a criança como um ser inferior. Isso é bem característico, eu vou falar daqui a pouco sobre o contexto histórico, a ambientação da obra, e aí dá para entender melhor por que é que naquela época se considerava criança um serzinho inferior, né? É justamente o contrário do que nós pensamos aqui no século XXI, onde a criança, de uma certa maneira, ela não é o centro das atenções, mas é o centro das nossas preocupações, né? Principalmente a gente que está trabalhando com criança e a gente que trabalha com literatura e educação infanto-juvenil. Então, seguindo a análise da obra do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, o cenário é uma descrição onde e quando a história acontece, certo? Esse é o contexto. E nós poderíamos dizer que se trata de um relato bastante longo, sem marcação do período em que ela se situa, pois nós não temos ali uma data definida, não é como em outros romances que começa São Paulo, 31 de dezembro de 1999, nada disso, nós não temos um período definido e não há data específica, já que não existem registros cronológicos dando conta desse período. É possível, no entanto, você quando lê As Aventuras do Tom Sawyer, relacionar a ação às ideias vigentes da sociedade americana do século XIX, galera, 1800 e Guaraná com rolha, como nós costumamos dizer, o que talvez seja possível de ser comprovado pelos costumes dos personagens, a visão da infância apresentada, o modelo de escola, ideologia, etc. Então nós temos esse tipo de ocorrência nesta obra de Mark Twain. Na obra em questão, o título carrega o nome do protagonista, Tom Sawyer. Todos os personagens são descritos e apresentados como criança e usa-se o coloquialismo da época. Por isso que a gente pode identificar isso como uma obra ambientada no século XIX. Os personagens dessa obra são objetos de uma denúncia
de que a sociedade vê a criança como um ser inferior, como eu já disse anteriormente, e de que a criança tem que trabalhar e, consequentemente, as crianças tratadas com certo descaso ali pela sociedade da época, né? Os personagens, principalmente o protagonista, o Tom Sawyer, eles não param um minuto, eles são um verdadeiro azogue, é sempre para lá e para cá. Eles poderiam, portanto, todos eles serem classificados como personagens redondos, como uma bolinha de futebol. Uma das características de Mark Twain ao compor seus personagens, não só o Tom Sawyer, como em algumas das suas outras obras, é a verossimilhança. Nesta, no entanto, o protagonista, o menino Tom Sawyer, ele se relaciona com outros personagens e os espaços que o rodeia têm um modo mais objetivo e menos egocêntrico, ou seja, consegue estabelecer relação como o seu universo de uma maneira mais real e mais sociável. Isso tira qualquer traço de inverossimilhança relacionada à obra. Já o tempo cronológico, como eu já havia citado anteriormente, sobre século XIX, ele não fala exatamente o ano, o dia, o mês, etc. O tempo cronológico traz referências a uma alusão de dias da semana, por exemplo, horas, que também contribui para dar verossimilhança ao relato. Desde o início da história, o tempo cronológico deixa as marcas da estruturação do conflito. A manhã de sábado chegou, era verão. Dessa forma, a estruturação dá segurança ao leitor, dá a sensação da certeza e há também o recurso de prolepsis e analepsis aqui, onde você se projeta para um fato futuro e é onde você se utiliza de um fato passado para compor a narrativa atual. O conflito, no caso da obra, mostra ao leitor que o dia a dia está repleto de emoções, como a amizade, a aversão por parte dos outros, a atuação da criança com defeitos, mas também com qualidades, vista a partir de uma perspectiva mais real, acaba também compondo aquele molho de aventura muito ao gosto do leitor, né? Trata-se, portanto, de um conflito externo que envolve o ambiente em que se encontram os personagens. E para finalizar com vocês, é claro, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nesse videozinho e dar uma clicadinha ali para se inscrever no canal, para ativar a sinetinha, para dar aquele likezinho, para a gente produzir vários videozinhos massa para vocês. Eu vou dizer para vocês que esta obra se trata de uma grande aventura, onde se exaltam valores morais e preceitos da criação e amadurecimento do protagonista, o Tom Sawyer, que já foi, inclusive, objeto de intertextualidade. Nós temos a banda Rush, por exemplo, com uma música maravilhosa, cujo título é nada menos que Tom Sawyer. E a letra, eles falam das aventuras de Tom Sawyer, né? Ele é um relato longo que dura o tempo das aventuras que iniciam quando ele é menino. Ele está tentando ali passar a perna, ludibriar a tia dele e segue com o seu descuido em relação aos deveres de uma criança da época, suas inúmeras incursões aventurescas pelas ruas e casas abandonadas, rios, cemitérios, enfim, toda a região que o menino mora e que é um ambiente que desperta muito gosto por novas peripécias dele, que ele é um menino inquieto, já falei, era um azogue. Muito bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse videozinho curto aqui, essa análise literária sobre as aventuras de Tom Sawyer, do famosésimo imortal Mark Twain. Obrigado e até a próxima!